Oi! Hoje eu vou apresentar para vocês um estudo sobre como inibir o crescimento de células cancerígenas a partir de substâncias inseridas no ciclo de Krebs. Para isso, eu preciso primeiro ensinar para vocês o que é o ciclo de Krebs, né? Vamos pensar na nossa célula corporal nas nossas células como uma pequena cidade. Essa cidade precisa de uma usina para gerar energia para elas. E essa usina dentro da célula é a mitocôndria. Dentro dessa mitocôndria tem um pequeno componente que faz o ciclo de Krebs acontecer. O ciclo de Krebs é isso daqui, ó. Esse é o ciclo. Como um círculo mesmo. Mas vocês não precisam se assustar, porque vocês não precisam saber disso tudo. Eu vou só explicar o básico, que é o que a gente vai precisar para entender esse artigo. Aqui, o acetil-CoA é um derivado do piruvato, que é o que gera quando nós nos alimentamos. Ou seja, toda a nossa energia vem da alimentação. Mas isso eu acho que vocês já sabem. O acetil-CoA se junta ao oxalacetato para formar o citrato. Esse é o complexo 1. É o complexo primordial nesse estudo. Vocês vão saber mais para frente por quê. E aqui, o ATP, que eu falei para vocês que é o motivo principal desse ciclo acontecer, é gerado a partir do complexo 5, tá vendo? Aqui, ATP. Aí, tudo bem. Agora que vocês já sabem como funciona o ciclo de Krebs, que é uma máquina de energia para o corpo, eu vou começar. Vamos lá para o artigo, então, agora que vocês já sabem como funciona o ciclo de Krebs. O artigo, ele trata sobre como utilizar desse ciclo para inibir células cancerígenas. Para isso, cientistas pegaram 3 tipos de células. Células saudáveis do fígado, células cancerígenas do fígado e células saudáveis do coração. As células saudáveis do fígado se proliferam em uma velocidade normal, se multiplicam em uma velocidade normal, assim como esperado. As células cancerígenas do fígado se multiplicam muito mais do que precisa, porque elas sempre estão a 1000 por hora por causa das mutações genéticas dentro dela, elas precisam se multiplicar mais. As células do coração também se multiplicam bem rápido, mas é o esperado porque o coração, ele bombeia, né? Ele sempre está em movimento, então ele precisa de muita energia. Então, as células cancerígenas que também se multiplicam muito rápido precisam de muita mais energia, muita energia. Ou seja, os cientistas precisaram achar em algum complexo do ciclo de Krebs alguma substância que inibisse de forma que prejudicasse as células cancerígenas, mas as células saudáveis continuassem intactas. Para isso, eles utilizaram de 2 substâncias. Para isso, foi utilizado 2 substâncias. A primeira substância utilizada pelos pesquisadores foi o malonato, que interferiu diretamente no succinato de desidrogênase, que também interferiu indistintivamente entre células cancerígenas e células saudáveis. Ou seja, causou males aos 2 tipos de células e não foi bom nessa pesquisa. Não é uma alternativa inviável para o controle dessas células cancerígenas, porque apesar de realmente parar a proliferação das células cancerígenas, também para das células saudáveis. Já a segunda substância utilizada foi a retonona, que inibiu o complexo 1, que causou uma deficiência no complexo 1. Lembra que eu falei que o complexo 1 era o mais importante no ciclo de Krebs para a formação de muito ATP? Então, células cancerígenas precisam de muito ATP, ou seja, essa retonona interferiu nesse complexo 1 e diminuiu muito, assim, bastante a formação de ATP. E aí, com isso, as células cancerígenas não conseguiram se proliferar e as células saudáveis foram afetadas de uma forma que não causou mal nenhum. Elas continuaram vivendo a vida saudáveis, apesar de com menos energia, com menos ATP. Ou seja, essa retonona foi a substância mais propícia
a ser usada como efeito anticâncer, evitando que as células cancerígenas se multipliquem dentro dessa pesquisa que eu tô apresentando para vocês. Na conclusão, eles prezam por falar que o câncer não é só uma coisa genética, assim como falam que precisa se tratar tão necessariamente com quimioterapia, que também causa muitos males para o corpo e para as células saudáveis. Pode ser tratado assim em caráteres bioquímicos, no sentido do ciclo de Krebs de inibir o complexo 1, assim como eu falei com a retonona ou com qualquer outra substância que seja pesquisada por cientistas e que seja tem um resultado bom ou um resultado ainda melhor que a retonona, e que também pode ser utilizado de formas muito mais saudáveis e que não prejudiquem tanto o corpo, assim como a quimioterapia. Esse é o artigo. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham entendido. E é sempre bom aprender um pouquinho mais sobre o nosso corpo, não é? Muito obrigada. Beijo!